Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre seja egoísta. Ah, meu Deus, que medo! Esse é um assunto muito recorrente de consultório, porque todas as vezes que a gente vai falar sobre se priorizar, sobre limites, as minhas pacientes, inclusive, em geral, sentem muito medo, né? Ah, mas eu não vou estar sendo egoísta. Vou falar um pouco disso aqui hoje. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos e adolescentes sobreviventes de traumas infantis e da terapia breve do resgate da criança interior. Então, hoje é dia de falar de um assunto recorrente de consultório. E quando a gente está falando de sobreviventes de relações tóxicas, de famílias disfuncionais, esse lugar de ser egoísta fica muito bagunçado sobre o que é ser uma pessoa boa, generosa, solidária. Por quê? Porque, em geral, o sobrevivente ele veio de um histórico onde ele, criança, cuidava dos outros. E ele podia cuidar no sentido de estar sempre alerta, quando é que eu vou ser punido, quando é que vai acontecer alguma coisa aqui comigo, né? Então, se essa criança teve uma pessoa adicta em casa, dependente de álcool e outras drogas, estava convivendo sempre com um adulto alterado e que não tinha hora para isso acontecer, certo? Então, é uma criança muito alerta, ou mesmo com uma família muito raivosa, que grita muito, que faz muito escândalo, a criança fica muito assustada, então ela está em constante alerta e ela pode desenvolver ali todo um processo de se cuidar e se antecipar. É muito comum adultos sobreviventes de famílias disfuncionais ter o comportamento de antecipar. Então ele começa a aprender, acha que está lendo, né? A mente das pessoas, ler o corpo da pessoa, então eu sei o que a pessoa está sentindo, o que ela está pensando, então eu já vou fazer isso para ela não fazer aquilo. É um desgaste enorme. Eu tenho um vídeo aqui específico para falar de leituras de mente. E sem contar que essa criança que pode ter desenvolvido um comportamento, né, de boazinha, de faz tudo para todo mundo, escuta todo mundo, né, é muito comum eu ouvir isso. Ah, todo mundo me elogia porque eu tenho tempo, porque eu escuto as pessoas. Eu não tenho tempo para mim. Se for para levantar para fazer alguma coisa para mim, eu não levanto cedo, mas se for para outra pessoa, eu levanto rapidamente. Em geral, isso está denunciando algo que foi aprendido muito cedo, que é, não tem adultos disponíveis aqui para essa criança, então essa criança precisa cuidar dela mesma e também dos outros, certo? E pode ter vários jeitos de fazer isso. Então, esse lugar de ouvir, ah, que boazinha, que criança obediente, que criança que já é uma mocinha, já é um rapazinho, em geral pode denunciar essa criança que cuida dos outros. E aí, quando ela vem para a consulta, quando ela vem para a terapia, para um processo terapêutico, e ela escuta, olha, você precisa se priorizar. Primeiro, você tem que cuidar de você. Ela leva um susto. Como assim? O que eu vou fazer com isso? Não, eu vou ser punida, eu vou ser punido por se cuidar. E aí, o que ela não sabe é que esse exercício de se cuidar é uma forma de se autopreservar e de se conhecer. Porque, em geral, crianças que ficaram cuidando dos adultos, que, em tese, era para estar cuidando desta criança, ela não se conhece. Por quê? Quem se antecipa não desenvolve identidade, né? Então, se uma criança já sabe, olha um relato muito comum que eu tenho em consultório com filhos de adictos em bebida alcoólica. Bem, eu já sabia que quando o meu pai chegava, ia acontecer isso e aquilo, então eu arrumava a casa, ou eu ia para a casa do meu colega, ou eu me escondia no quarto, ou eu arrumava a casa toda, porque daí a minha mãe ia chegar, ia ficar brava.
essa criança ela está o tempo todo se antecipando. Que tempo que ela tem para sentir, pensar, para ser ela mesma, para desenvolver identidade e autoestima? Isso não acontece, certo? E com todos esses adultos indisponíveis. Então, falar para uma pessoa sobrevivente de traumas infantis, negligências, que ela vai criar uma rotina, que ela vai se cuidar, que ela vai se priorizar, que ela vai falar não, é uma coisa que ela nem sabe como é que faz. Não é só medo de, eu não vou fazer. Eu não sei como é que faz isso. Entende? Então, de fato, é um susto muito grande esse lugar de pensar que eu vou ser egoísta, certo? Bem, então, quais são os exemplos práticos para ser egoísta nesse lugar da autopreservação? É aprender a dizer não. Né? Então, se eu não quero fazer, se eu não estou disponível para aquilo, eu vou dizer não. E claro que você vai sentir culpa, medo, arrependimento, um monte de coisa. E aí, o que a gente faz com essas respostas emocionais? Porque, é claro, quando você disse não na sua infância, você foi punido, ou com punição física, ou com tratamento de silêncio, castigos de diversas ordens. Então, se eu disser agora de novo, eu vou ser punida de novo. Por que eu penso isso? Eu penso isso porque quem me protege é o meu cérebro límbico, primitivo. Ele não sabe que agora eu tenho 30, 40, 50 anos. Ele continua achando que eu tenho 3 anos. Tá? Então, sim, você vai precisar dizer não e vai sentir um monte de coisa desconfortável. Mas o que você faz com isso? Exercício de autorregulação emocional, que pode ser desde prestar atenção na sua respiração, no ar que entra e sai, ouvir uma música que te organiza, pisar na grama, na areia, na terra, tomar um banho gelado. Enfim, o que você não deveria fazer é desistir do seu não, certo? Outra coisa, priorizar o seu descanso. Se você não descansar, se você não aprender a fazer isso, você está só mantendo o seu corpo num estado muito conhecido, que é o estado de luta e fuga, luta e fuga. Eu tenho que fazer para ontem, eu tenho que fazer para sobreviver, senão eu sou pego. Claro que a gente não pensa essas coisas, né? Só vai fazendo. Então, quando você vai aprendendo a descansar, você também está ensinando para o seu corpo a ficar calmo. É possível ter momentos calmos, sem contar toda a energia que você passa a ter quando você descansa, tá? Outra coisa é escutar a sua voz interna, que você pode chamar de intuição, de bússola interna, de criança interior, enfim. Então, quando vier esse momento de colocar um limite, de se priorizar, e vier todos esses medos internos, às vezes, trocar uma carta com essa parte que está com muito medo, então você escreve o que você está pensando, sentindo, e obtém a resposta. Escreve com a mão não dominante a resposta, para ver o que vem desse conteúdo. Né? Fazer essa troca de cartas, alguns exercícios também chamados de autoempatia, que é você dividir o papel no meio, escrever como que você está pensando e sentindo, e a resposta vem de uma parte sua que não te julga, que só te escuta, não te aconselha, ela só repete, você está sentindo isso? Por que você está sentindo isso? É a primeira vez que você sente isso? Enfim, isso pode ser um exercício também para você lidar com essas respostas emocionais. Outra coisa é começar, antes de tomar uma decisão, de dizer um sim, que é essa que é a sua musculatura desenvolvida, né? Como você sabe muito bem se antecipar, em geral você não pensa. Então, um exercício muito simples é não dar a resposta na hora, é dizer
vou te responder daqui a pouco, amanhã. Se a pessoa disser, não, mas eu preciso de uma resposta agora, então a minha resposta é não, porque nesse momento eu não tenho como te responder. É um exercício que pode funcionar. Outra coisa é perguntar para você mesmo, isso que estão me pedindo, eu estou com energia para isso? Eu tenho apoio suficiente para fazer isso aqui? Uma forma de começar a falar não também são pequenos nãos. Ao invés de pegar aquela pessoa que o seu nível de treta entre 0 e 10 é tipo 8, 9, 10, começa a dizer nãos para pessoas com nível de treta mais baixo, entre 3 e 4. Só para você ir treinando falar e isso começar a vir com mais naturalidade. Tá certo? Quando você começa a se priorizar, isso não significa que você está se tornando uma pessoa fria, que não pensa no outro, mas você deixa de ser um recurso infinito para as pessoas e finito para você. Porque se você não consegue estabelecer uma rotina para você, para se priorizar, para o seu sono, para a sua alimentação, para a sua atividade física, mas está sempre disponível para o outro, tem alguma coisa aí que está em desequilíbrio, certo? E isso denuncia esse histórico de ser uma pessoa muito disponível para outras pessoas. E tem uma coisa que a Melody fala no livro Codependência Nunca Mais, que é você não é uma extensão das necessidades alheias. E esse sintoma de achar que é uma extensão das necessidades alheias é uma coisa inconsciente. Por quê? Porque uma pessoa que cuida muito da vida do outro, é muito atento, faz tudo pelo outro, em geral, ele não está separado do outro. Ele sente como se ele estivesse igual dentro da mãe dele, quando a mãe dele estava grávida, em simbiose. Eu e esse ser, a gente é um só. Então, se essa pessoa tem problema, eu tenho problema. Se essa pessoa está triste, eu fico triste. Se essa pessoa está numa situação difícil, eu estou numa situação difícil, eu tenho que resolver isso. Certo? Então, esse exercício de ser egoísta tem muito mais com uma provocação do que com essa coisa, esse estigma, de que se você cuida de você, você é uma pessoa egoísta. Então, começa a olhar por esse ponto de vista, se permite olhar por esse ponto de vista, onde você não foi cuidado, tinha que cuidar dos outros e só continua repetindo isso na vida adulta, e como você tem adiado a sua vida, os seus sonhos em virtude do outro, mas carrega um baita de um ressentimento que é muito comum. E isso tudo é inconsciente. Esse é o grande lance. Por isso eu sugiro fortemente que você leia o livro Codependência Nunca Mais. Eu acho que a Melody explica isso de uma forma muito simples e muito profunda. Tem audiobook aqui no YouTube, muito bem gravado, sugiro fortemente. Me conta, e aí, como chegou para você essa minha provocação? Seja egoísta, se priorize. Você já fez isso alguma vez? Qual que é o seu maior medo? Conta também qual foi a sua maior conquista quando você disse sim para você e disse não para os outros. Eu vou gostar de saber e pode ser dica para as outras pessoas que vão ler os comentários. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda segunda, às 7 da manhã, tem vídeo novo de psicoeducação. Quarta, ao meio-dia, assunto recorrente de consultório. O tema é escolhido pelos meus seguidores lá no Instagram, no @Thaís_Tosati. E sexta, 18 horas, psicoeducação com o livro A Nova Menopausa. Muito obrigada e até o próximo vídeo.